Oi, gente, tudo bem? Agora discutiremos o módulo 9, que aborda mais uma função oxigenada, a função orgânica dos ésteres. Os ésteres são compostos orgânicos oxigenados derivados dos ácidos carboxílicos. Via de regra, são produzidos a partir da reação entre ácidos carboxílicos e álcoois. Então, acompanhe aqui comigo no quadro a estrutura do grupo funcional dos ésteres. Eu digo que os ésteres são compostos orgânicos derivados dos ácidos carboxílicos e eles são obtidos quando substitui um hidrogênio da carboxila por um radical orgânico. Esse aqui é a carboxila, um ácido carboxílico. Então, se um hidrogênio ligado ao oxigênio da carboxila for substituído por um grupamento orgânico, pode ser um grupo alifático ou um grupo aromático, nós temos a estrutura de um éster. Então, eu posso dizer que o grupo funcional do éster é esse grupo aqui que a gente chama de carboxilato. Carboxilato é o grupo funcional dos ésteres. Então, por isso que são compostos orgânicos derivados dos ácidos carboxílicos. Então, eu posso ter, por exemplo, CH3, CH3. Eu tenho um éster mais simples, chamado de acetato de metila. Então, veja que ele vem de um ácido carboxílico, o ácido acético, e de um álcool, que é o metanol. Eu posso ter também um éster aromático, derivado de um ácido carboxílico aromático, por exemplo, derivado do ácido benzoico. E eu vou ter aqui benzoato de metila. Como é que se reconhece, então, a função éster? C-O-O, cadeia carbônica. Na verdade, é um carboxilato ligado a dois grupos orgânicos. Eu posso dizer, gente, que os ésteres, eles são compostos moleculares polares. Eles têm esse grupo aqui, esse grupo carboxilato, é que dá a polaridade à molécula do éster. Então, posso dizer que são substâncias moleculares polares. São substâncias formadas por moléculas polares. Mas só que a polaridade dos ésteres, considerando o mesmo número de átomos de carbono, ela é menor do que a dos ácidos carboxílicos de origem. Ela também é menor do que dos álcoois com o mesmo número de átomos de carbono. Mas esse grupo carboxilato acaba sendo mais polar que a carbonila, que é grupo funcional de aldeídos e de cetonas. Então, as moléculas dos ésteres são menos polares que a dos álcoois e ácidos carboxílicos com o mesmo número de átomos de carbono, mas mais polares que as moléculas de aldeídos e cetonas com igual número de átomos de carbono. Os ésteres, a forma mais comum de produzir éster é a reação de esterificação. A reação de esterificação de Fischer, ela foi elaborada em 1895. É a forma mais comum para obter éster. A reação de esterificação de Fischer, na verdade, é uma reação que envolve ácidos carboxílicos, veja, e álcoois. É uma
uma reação orgânica entre ácido carboxílico e álcool em que ocorre a produção de éster e água. Então, as reações de esterificação de Fischer é a maneira mais comum para produzir éster. Elas têm um inconveniente que é a velocidade baixa. São reações muito lentas e por isso se usa industrialmente a catalisar esta reação com a utilização de soluções aquosas concentradas de ácidos fortes, sobretudo o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico. Catalisadores são substâncias que modificam o mecanismo da reação, tornando a reação mais rápida pelo fato de introduzir um mecanismo com menor energia de ativação. Então, no caso das reações de esterificação de Fischer, se usa ácidos fortes em soluções altamente concentradas. Eu poderia representar de uma maneira genérica a reação de esterificação de Fischer. Eu vou ter um ácido carboxílico genérico, RC≅OH. Esta reação vai ser com um álcool com estrutura R'≅OH e veja que é uma reação catalisada por um ácido. Eu poderia simplificar o mecanismo dessa reação dizendo que no caso do ácido carboxílico rompe-se a ligação carbono-oxigênio, forma que um carbono positivo e um hidróxido negativo, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. E no caso do álcool, rompe-se a ligação OH. Então, essa reação, uma condição básica, ela tem que ser feita com materiais anidros. Significa que o ácido carboxílico e o álcool devem estar isentos de água. Essa reação é desfavorecida na presença de água. Por quê? Na presença de água, a ligação que será rompida vai ser a ligação OH e não a ligação carbono-oxigênio. Para formar o éster, é necessário que a ligação que seja rompida seja a ligação carbono-oxigênio. Se tiver água, o ácido carboxílico vai se comportar como ácido, vai liberar H+, e a ligação rompida seria a ligação OH e não ocorreria a formação do éster. Então, dá-se uma reação de substituição. Eu digo que a parte positiva que vem do ácido carboxílico se liga ao oxigênio negativo, veja, introduzindo um grupo e formando, portanto, um éster mais água. A reação de esterificação é como se fosse uma desidratação intermolecular. Sai água, mas pela subtração do H+, do ácido, do álcool e o grupo OH proveniente do ácido carboxílico. Mas não é uma reação de neutralização do tipo ácido e base. É uma reação de substituição nucleofílica, o que acontece durante a esterificação. Então veja que essa parte aqui, ela vem do ácido carboxílico e essa parte aqui, ela vem do álcool que reagiu. Vamos considerar um exemplo. Se eu tiver ácido acético, acetato de ácido acético vai reagir com etato
etanol, CH3CH2OH, numa reação catalisada por ácido sulfúrico. Veja então que aqui ocorrerá a ruptura da ligação carbono-oxigênio. Forma aqui um carbocátion e sai o íon hidróxido. Aqui rompe a ligação a oxigênio e hidrogênio, formando um ânion chamado ânion etóxido mais o íon H+. Portanto, substitui a esses grupos e eu digo que vai formar CH3, C-dupla-O, CH2, CH3 e produz água. Veja só que aqui eu tenho a parte derivada do ácido carboxílico e essa parte derivada do álcool, que é o etanol. Esse éster se chama acetato de etila. Veja, depois eu vou mostrar como que se faz a nomenclatura. E ele veio do ácido acético, também chamado ácido etanóico, e veio do etanol, também chamado do álcool etílico. Essa reação, então, ela deve ser feita sob aquecimento, porque como ela é lenta, é necessário aumentar a temperatura para elevar a sua velocidade. Deve usar o catalisador, mas inevitavelmente essa reação tende para o estado reversível. Inevitavelmente essa reação tende ao estado de equilíbrio químico. Isso ocorre, gente, porque essa reação produz água. À medida que essa reação vai produzindo água, a espontaneidade do sentido direto vai diminuindo e isso vai tender, então, para uma reação que tende ao estado de equilíbrio, ao estado reversível, em que a velocidade do sentido direto é igual à velocidade do sentido inverso. Essa reação, ela tem rendimento por volta de 60%, que significa o quê? Consome apenas 60% do ácido carboxílico e do álcool e logo já entra no estado de equilíbrio, no estado reversível. Então essa é a maneira mais fácil, mais prática para produzir ésteres em laboratório e na indústria, reagindo o ácido carboxílico com o álcool. Também seria possível, mas é menos comum, no caso, quando esse radical, ele é um radical aromático, é um fenil, por exemplo, poderia reagir o ácido carboxílico com o fenol. Mas é mais comum produzir ésteres reagindo ácido carboxílico com álcool. Agora veremos como nomear os ésteres segundo as regras da IUPAC. Segue essas regras. Substitui a terminação ico do ácido carboxílico pela terminação ato, que é a terminação do éster. Adiciona a preposição de e coloca o nome do radical orgânico. Então veja só que é ligado ao oxigênio, né? Essa parte aqui, ela veio do ácido carboxílico. Então ela veio do ácido etanóico. Como a gente viu no módulo anterior, a terminação dos ácidos carboxílicos é ico. Pega o nome do hidrocarboneto e coloca ico. Então, tira o O e coloca ico. Então, vai ser, nesse caso, ácido etanóico. Eu tiro o ico e coloco ato. Então, vai ser etanoato. E o nome desse radical? O radical CH2, CH2, CH3 é o radical propil. Então é etanoato de propila.
propila. O etanoato de propila também pode ser chamado de acetato de propila. Claro que o nome oficial vai ser etanoato de propila. Você pode chamar de acetato de propila. Veja só que no caso, eu tenho aqui, um éster C dupla O, cadeia carbônica. Pega a parte que vem do ácido carboxílico, que é essa parte aqui. Vem de um ácido carboxílico que tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, vem do ácido butanóico. Você tira íco e coloca ato, então vai ser butanoato. Butanoato, coloca a preposição de e coloca o nome desse radical. Esse radical é um CH ligado a 2CH3. É o radical isopropil, mas a gente coloca com a vogal no fim, isopropila. A butanoato de isopropila é o nome desse éster. Vejamos então mais alguns exemplos. Nesse caso eu tenho um éster, veja que ele tem essa parte aqui que vem do ácido carboxílico. Então vai ser 1, 2, 3, 4, vem do ácido butanóico, então vou dizer butanoato. E o nome, coloca preposição de e o nome do radical que tem 1, 2, 3, 4 carbonos, butanoato de butila. Butanoato de butila, porque vem do ácido butanóico e do álcool butílico ou butan-1-ol. Veja só que nesse caso eu tenho um éster, mas C dupla O, cadeia carbônica, éster. E vem desse ácido, na verdade, vem de um ácido chamado ácido benzoico, um ácido carboxílico aromático. Tira íco e coloca ato. Então vai se chamar benzoato, veja. Aí coloca o nome do radical metila, benzoato de metila. Esse radical é o metil, coloca a vogal A para construir o nome, benzoato de metila. De novo, C dupla O, cadeia carbônica, é um éster. Ele vem de qual ácido carboxílico? Essa parte aqui é que vem do ácido carboxílico. Quando eu preciso numerar a cadeia, o carbono 1 é o carbono do carboxilato. Então aqui vai ser carbono 1, né? Que vem do ácido carboxílico, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem do ácido hexanóico, mas tem uma ramificação. E essa ramificação aqui é um CH ligado a 2CH3 que se chama isopropil. Então o nome dele vai ser 3-isopropil. Agora o nome do ácido carboxílico, ele veio do ácido hexanóico. Tira íco e coloca ato. Então vai ser hexanoato, coloca a preposição de e o nome desse radical. Esse radical é um CH2 ligado ao anel aromático. Esse radical aqui se chama benzil. Então, 3-isopropil hexanoato de benzila.
hexanoato de benzila, que é esse radical, um anel aromático ligado a um CH2. Veja que nós não estamos inventando novas regras para a nomenclatura, apenas adaptando as regras que a gente já conhece aos ésteres. Vamos ver mais. Se eu tiver nesse caso, veja, essa parte aqui é que vem do ácido carboxílico. Eu vou precisar numerar a cadeia, porque tem ramificação, e o carbono 1 é o carbono do carboxilato. Veja, é o carbono do carboxilato. Então, primeiro eu indico as posições das ramificações. Tem um metil na posição 3, outro metil na posição 4. Então, eu digo que vai ser 3, 4 de metil, veja. Aí vem de um ácido carboxílico com 6 carbonos. Vem do ácido hexanoico, tiro o ico e coloco o ato. Eu vou tirar a consoante H, então vai ficar hexanoato D e o nome desse radical. Esse radical é CH dupla CH2, é o radical vinil. Então eu digo 3,4 de metil hexanoato de vinila. O radical vinil também pode ser chamado de etenil, então eu colocaria aqui etenila. Então, 3,4 de metil hexanoato de vinila é um éster. Novamente tem o éster, olha só, C dupla O, cadeia carbônica, e vem de um ácido carboxílico que tem quantos carbonos? Vou numerar logo uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja que tem um grupo fenil como ramificação ligada ao carbono 4. Então, eu vou dizer 4-fenil. E veio de um ácido carboxílico com 7 carbonos. Veio do ácido heptanóico. Eu vou tirar a H, então vai ser heptanoato. Aí o nome do radical, que é proveniente do álcool, como eu mostrei anteriormente. É um radical que tem 3 carbonos, então se chama propil. Eu coloco o A para construir o nome 4-fenil heptanoato de propila. Veja só que nesse outro exemplo, de novo, C dupla O, cadeia carbônica, éster. O éster vem de um ácido carboxílico e de um álcool. De qual ácido carboxílico que ele é proveniente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas tem uma ramificação aqui, então vamos numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesse caso, eu vou dizer que vai ser 5-metil, veja, só que a cadeia é insaturada e eu preciso indicar a posição da ligação covalente dupla que está na posição 3. Então, vai ser EX-A3, EN da dupla, eno, né, da dupla, e ato, que é a terminação do éster. 5-metil, X3-enoato D, e esse grupamento é o grupamento etila. 5-metilex, 3-enoato de etila. Então, basta aplicar as mesmas regras construídas para outros compostos orgânicos, mas agora lembrando que tem essa construção, né? O nome que vem do ácido carboxílico, substituindo ico por ato, e a preposição de acrescido do nome do radical, que é proveniente do álcool que reagiu durante a reação de esterificação.